tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Mixtura da Grow. Isso mesmo, gente. Esse jogo aqui é um jogo novo da Grow que eu comprei e já quis trazer aqui pra vocês e ensinar vocês como funciona ele. É um jogo didático de palavras, super legal pra você jogar aí com seus amigos e sua família. Em Mixtura temos aqui o nosso tabuleiro, 4 biombos, uma ampulheta, um bloco de anotações, um baralho com 56 cartas, 4 peões e o nosso livrinho de regras. Esse jogo você joga de 2 ou mais jogadores, a idade para ele é de 8 anos em diante. O objetivo desse jogo é você ser o jogador a chegar mais longe aqui no nosso tabuleiro. Vocês já vão entender, tá, gente? Bom, bora lá para nossa preparação. Primeiro, nós vamos separar nossas cartas de poder, que são essas cartas roxas, das cartas de palavras, gente, que são essas cartas coloridas, bonitas aqui, ó. O meu, ele já tá tudo separadinho, então tá fácil. Vamos distribuir para cada jogador um peão, um biombo. Ó, vou colocar os 4 jogadores aqui, tá, gente? Eu não ia colocar porque é muita coisa, mas eu vou colocar. Ó, cada jogador vai pegar o seu biombo, o seu peão, uma folhinha de anotação vai ficar para cada jogador. Agora nós vamos embaralhar aqui as nossas cartas de palavras e nossas cartas de poder. Cada jogador vai receber 6 cartas de palavras. As restantes, ó, vai ficar aqui nesse espaço no tabuleiro. Em seguida, vão receber 3 cartas de poder cada um. Como as cartas foram todas de poder, então não vamos colocar aqui. Mas se sobrar, você coloca ela aqui, tá, gente? Nossa ampulheta eu vou deixar aqui no cantinho, ó. E nós vamos precisar também de caneta ou lápis, tá? Os nossos peões serão colocados nessa casa aqui, tá, gente? Nós não temos uma casa de início, mas é aqui que nós vamos começar, ó. Os peõezinhos vão ficar nessa casinha aqui. Os jogadores vão montar os seus biombos dessa forma aqui, gente, ó, pra quem não sabe. É meio bobo eu explicar isso, mas acredite, gente, tem gente que não sabe fazer algumas coisas meio óbvias e tá tudo bem também, tá? Ó, dessa forma aqui e vai ficar assim, ó, na frente do jogador. Pronto, os biombos tá tudo montadinho certinho e as cartas dos jogadores vão ficar atrás, tá, gente? E assim nós estamos preparadíssimos para começar nosso jogo. Como que vai funcionar? Cada rodada tem 2 etapas. A primeira é criar as palavras, a segunda é apresentar. Então, nesse momento, nós vamos começar com a primeira etapa, que é criar as palavras. Os jogadores ao mesmo tempo vão fazer isso, tá? Eles vão pegar as suas cartas, gente. Vou até deixar aqui assim, ó, de exemplo, como se eu estivesse jogando mesmo, ó. Os jogadores ao mesmo tempo, eles vão olhar as suas cartas e aqui, ó, tá escrito uma palavra separado em sílabas. E atrás delas tem o objeto, que aqui no caso é um vaso e aqui tem desenhado um vaso. Então, os jogadores, eles vão começar a criar outras palavras com as sílabas dessas palavras escritas aqui. Como assim, Rosana? Por exemplo, aqui, ó, eu formei a palavra carne. Eu juntei o car, aqui que é de carro, com o ne de saxofone. Então, eu formei uma nova palavra com 2 cartas. O jogador, ele deve formar pelo menos uma palavra, tá, gente? Mas ele pode ir formando outras palavras o máximo que ele puder. Então, as palavras que ele vai formando, ele vai escrevendo aqui, ó, na nossa folhinha de anotação. Aqui eu vou escrever a palavra que eu formei, que no caso é carne. E aqui eu vou colocar o número das cartas na ordem, tá? Ó, é o número 38 primeiro e depois o 28. Por um tracinho aqui, ó. É bom você fazer isso, gente, marcar as cartas, porque na hora que você for apresentar, fica mais fácil, tá? Mas eu posso ir formando outras, tá? Aqui tem outra, gente. Piso, ó, formei piso com essas 2. Então eu vou lá e escrevo piso, usei
ler as cartas 10 e 43. Ok, vou deixar duas só porque vai ficar muito tempo, né? Esse outro jogador aqui, ó, já achei um aqui. Foco, vamos colocar aqui. Foco, 11 e 40. Esse outro jogador aqui, vamos ver. Tatu, palavrinhas óbvias, né, gente? Tatu, 20 e 35. Esse outro aqui, ó, formei aqui gago. Então, os jogadores, eles vão formando o máximo de palavras ali que eles conseguirem e anotando, pode ser tanto nessa folhinha quanto num caderno, num bloquinho que você queira aí na sua casa. Essa é a primeira fase. No começo parece difícil, gente, mas aos poucos você vai pegando o jeitinho aí, tá? Quanto mais palavrinhas, melhor. Mas na hora de apresentar, a gente vai usar apenas uma delas. Aí, quando todos os jogadores já tiverem escrito suas palavras e criado suas palavras, nós entramos para a segunda etapa do jogo, que é a etapa de apresentar a palavra que você criou, como eu já disse. Nesse momento, somente um jogador vai ser o montador, ou seja, o apresentador, e os outros jogadores serão os decifradores. Como assim? Vocês vão escolher um jogador para começar o jogo, da forma que vocês quiserem, e os outros vão ser decifradores. Vamos começar aqui com o vermelho. Ele que vai começar a apresentar a palavra dele. Não existe vantagem em você ser o primeiro a apresentar, tá, gente? Então os outros jogadores não se preocupem com quem vai começar. Vamos começar com o vermelho aqui, ó. Ele montou a palavra tatu, ó. Então o jogador, ele vai pegar essa carta aqui, ó, as cartas que ele montou tatu, que é a 20 e 35. Ele vai colocar essas cartas viradas para baixo, quer dizer, do lado do desenho para cima, em ordem, ó. Primeiro é a 20, a primeira sílaba da palavra que ele montou começa com essa carta aqui, e a segunda com essa. Então ele vai colocar assim, ó, para os outros jogadores olharem, tá? E aí ele vai falar em voz alta, que é a palavra aqui, ó, porque às vezes o objeto ou a figura que tá ali confunde o outro jogador achando que é uma outra coisa. Então o jogador, ele tem que falar as palavras que é o objeto. Ele vai falar moto e... qual que é esse aqui? Não, motocicleta, ó, motocicleta. No caso aqui, ó, motocicleta. Se um jogador olha, ele pode falar moto, simplesmente falar moto, tá? Então, motocicleta é diferente de moto. Então, o jogador, ele tem que falar o nome, tá? A palavra correta. Então, ele vai falar motocicleta e tucano. E nesse momento, ele vai girar a nossa ampulheta e os outros jogadores terão esse tempo aqui da ampulheta para adivinhar a palavra que ele criou através dessas duas cartas. Caso nas primeiras vezes de jogo que você estiver jogando precisar de mais tempo, você pode dobrar esse tempo, tá? Ou até mesmo usar um telefone para colocar um tempo maior, sei lá. Ou girar duas vezes a ampulheta. E aí, com o tempo, os jogadores vão pegando e não precisa mais ficar dobrando esse tempo aí. Então, gente, os jogadores que estão decifrando a palavra, eles não vão poder escrever, por exemplo, no bloco deles, as palavras para poder adivinhar, tá? É só na cabeça mesmo. Então o jogador vai ficar pensando assim, motocicleta e tucano. Ele pode começar com a primeira sílaba da moto, por exemplo. Mo e tu, motu. Moto não existe, né? Não é uma palavra. Então, talvez não seja. Moca, que é de tucano. Moca, mono. E aí assim vai, tá? Ah, e o jogador que tá apresentando, de tempo em tempo ele vai falando as palavras novamente para que os outros jogadores não confundam, tá? Motocicleta e tucano. Vamos supor que o nosso jogador aqui, ele conseguiu decifrar. Ele falou tatu antes que os outros jogadores. Esse jogador que tá apresentando, ele vai virar aqui, ó, as cartas e vai juntar aqui pros jogadores verem que foi exatamente dessa forma que ele montou, tatu. Então ele pega a carta dele de volta, depois que ele já apresentou, né? Esse jogador que acertou, ele vai pegar o peão dele e vai andar um número de sílabas que é a palavra que ele acertou. No caso, tatu são 2 sílabas, ele vai andar 2 casas. 1,
2. E assim, dessa forma, passa a vez para o próximo jogador, que é esse jogador aqui, que vai apresentar a sua palavra também. Então ele vai pegar, ó, ele fez a palavra gago com as cartas 32 e 9. Aqui, ó, 32 e 9. Primeiro vem a 32, depois o 9. É morango e tartaruga de fato. Então, ele vai colocar assim na mesa e vai falar morango e tartaruga. E aí vai girar a ampulheta para que os outros jogadores possam, na sua cabeça, formar ali umas palavras que fazem sentido até adivinharem a palavra que o nosso colega escreveu. Criou, na verdade. O jogador, gente, ele tem a opção também de formar palavras com mais sílabas e mais cartas, tá? Eu coloquei 2 cartas aqui porque é mais fácil de explicar aqui para vocês. Mas ele pode usar mais sílabas e mais cartas. Fazendo isso, o jogo fica um pouco mais difícil para que os jogadores possam decifrar, ainda mais no tempo da ampulheta, tá? Vamos supor aqui que ninguém conseguiu decifrar a palavra do nosso colega. O que acontece? Ele vai girar aqui, ó, e vai formar a palavra que ele fez, ó. Não, tá errado. É 32 e 9, eu coloquei errado aqui, gente, ó. E ele vai formar a palavra que ele criou para os outros jogadores verem. E como ninguém acertou, ele mesmo vai andar com o seu peão, tá? 2 sílabas, gago. Então ele vai andar mais 2 casas. 1, 2. Vai pegar a sua carta e passa a vez para o próximo jogador. O nosso próximo jogador escreveu foco. E aí, gente, vamos supor que um dos jogadores, esse jogador aqui, ó, o amarelo, ele ao invés de falar foco, que é a palavra que o nosso colega criou, ele falou roco, que é outra palavra. Se roco estiver em uma das palavras que ele criou, então ele acertou a palavra também, tá? Mesmo ele escolhendo foco para apresentar, ele também criou o roco. Então, nesse caso, ele também acerta a palavra do nosso colega. E aí, ele vai andar o número de casas ali, ó, de sílabas da palavra daquele jogador. Mas vamos supor que ele falou a palavra roco e esse jogador aqui não tinha criado essa palavra. O que acontece? Como uma recompensa para o jogador que criou uma palavra ali no meio, ele deixa você andar uma casa. Então, se esse jogador aqui falou roco e não era palavra nenhuma desse jogador aqui, ele vai andar uma casa, que é como se fosse um bônus também. Então, ele vai pegar aqui, ó, e vai andar uma casinha como recompensa. E aí, outro jogador adivinhou a palavra. Era foco. Aí o jogador vai virar a carta dele e sim escrever aqui, ó. E aí aquele jogador, vamos supor que é o vermelho, vai andar um número de sílabas. 1, 2. Vou explicar algumas regrinhas aqui sobre as palavras, tá, gente? Algumas palavras que têm alguns acentos, por exemplo, e o jogador criar uma palavra que a sílaba ali não tem o acento na hora, ela pode ser válida, ok? Como assim, Rosana? Fós. Ó, aqui tem um acento, certo? De fósforo. Vamos supor que não tem esse S aqui, só para eu dar um exemplo para vocês. Então, vamos colocar fó só. Se eu quisesse criar, por exemplo, a palavra fora, eu posso criar mesmo tendo aquele acento ali ou não. Se, por exemplo, eu conseguir criar a palavra fósforo com outras cartas e o fó não tiver o acento, ela é válida também, tá? E as regras também pedem para que o jogador que está apresentando, o montador, ele avise que a palavra dele tem um acento. Ah, minha palavra tem um acento agudo. Se ele souber o nome do acento, é mais fácil para as pessoas poderem entender, tá? Ou ele só fala que tem um acento mesmo. Se caso vocês quiserem dificultar um pouquinho o jogo, na hora da apresentação, os jogadores podem apresentar mais de uma palavra, tá? Então, ao invés de eu apresentar aqui, por exemplo, só o foco, eu posso colocar outra palavra aqui também, ó, o gago. Por exemplo, é só de um jogador isso daqui. Então, ele pode apresentar 1 ou 3 palavras, caso vocês queiram uma dificuldade um pouquinho maior, tá? E aí, caso vocês façam dessa forma, será por palavra, tá, gente? Se esse jogador acertou o foco e esse jogador acertou como
o gago, eles vão andar de acordo com cada palavra, ok? Vamos supor que esse jogador acertou as 2 palavras. Ele vai andar sozinho todas as sílabas separadamente, tá? De cada palavra. Eu não sei se eu falei, mas acho que deve já estar meio claro isso, que cada carta só deve ser usada uma sílaba dela, tá? Nas regras também, ele pede para que quando a palavra for um verbo, que o jogador que tá apresentando avise os outros jogadores, tá? Ah, uma outra coisa também, palavras como palavrões, xingamento, nome próprio, essas coisas devem ser combinados entre os jogadores se essas palavras vão valer ou não. Mas nas regras diz que você não pode usar usar palavrão e tal, porque ele não quer incentivar esse tipo de coisa, principalmente porque esse jogo aqui é um jogo de família, um jogo de criança, então não é legal você estar usando esse tipo de palavra, tá? Mas como cada um pode jogar e aceitar o que quiser, vai ficar a critério de vocês o que vai valer ou não. Enfim, depois que todos os jogadores já tiverem apresentado as suas palavras, nós encerramos a segunda etapa do nosso jogo. Então, terminando essa etapa, cada jogador vai pegar o seu montinho de carta, ó, vai olhar uma carta ali que ele talvez não tenha usado, não tenha conseguido formar nenhuma palavra e vai descartar ela. Ou se mesmo que ele tenha formado com todas uma palavra, ele vai descartar uma carta que ele queira. E caso ele não queira descartar nenhuma, gente, ele não descarta. Mas eu vou descartar uma carta aqui, ó. Ele vai pegar essa carta, colocar aqui no final do monte e comprar uma carta nova, ok? Para ele sempre ter 6 cartas na mão. Todos os jogadores vão fazer isso. Descarta uma, se ele quiser, e compra uma carta nova. E aí assim nós vamos começar uma nova rodada. Bom, vamos lá falar um pouquinho dessas cartas aqui agora, que são as cartas de poder. Gente, as cartas de poder, eles ajudam ou atrapalham ali um pouco os jogadores. Eu vou explicar cada carta de poder para vocês, para tirar as dúvidas, porque às vezes é meio difícil. Ó, temos aqui uma carta de poder escrito: na sua próxima apresentação, escolha uma palavra do monte e fique com 7 cartas. Após o uso, devolva uma carta da sua mão ao monte. Descarte essa carta no monte de poder após o uso. A sua próxima apresentação, que ele quer dizer, gente, é a próxima vez que você for formar as suas palavras, você vai pegar um monte de cartas e vai pegar uma carta qualquer, tá? Escolher qualquer carta que você queira aqui para formar a sua outra palavra. Vamos supor, nós começamos uma nova rodada e ele falou que vai usar essa carta aqui. O jogador, ele vai descartar essa carta, é claro. Pode ser descartada para cima ou para baixo, tanto faz. Então, na hora que começar a nossa nova etapa, que é começar a usar as palavras, ele pode pegar as cartas daqui, olhar as cartas que ele queira e pegar para ele, ó. Então, agora ele pode começar a formar as palavras dele novamente, ó. Aí ele vai começar a formar as palavras dele com uma carta a mais na mão. Depois que acabou a rodada, quando você for descartar as suas cartas, você deve descartar uma carta aqui da sua mão no final aqui do nosso monte. E aí você fica com 6 cartas novamente. Nesse caso aqui, ó, nas regras não diz se você pode descartar mais uma e comprar outra, que é a regra normal, né? De você descartar uma carta e comprar uma nova. No meu caso, eu adotei essa regra do jogador poder descartar uma carta e descartar outra e comprar uma nova se ele quiser. Mas, como não diz nada, você pode ficar à vontade em colocar essa regra ou não aí no seu jogo, ok? Próxima carta. O jogador em último lugar avança 2 casas e o primeiro volta 2 casas. Essas cartas aqui, gente, vocês podem utilizar no momento em que vocês acharem apropriado, tá? Você pode escolher usar no começo da rodada, no final, enfim, ó. Se você utilizar essa carta aqui, o jogador em último lugar avança 2 casas. No caso é esse jogador aqui, ó. 1, 2. E o primeiro volta 2 casas. 1, 2.
E aí você utilizando, você descarta ela aqui no nosso montinho de cartas. Essa aqui, ó, obrigue um adversário a virar uma das cartas que está sendo apresentada. O montador escolhe qual carta. Então você vai descartar essa carta aqui, ó. Quando um jogador estiver apresentando ali a carta dele, você vai obrigar ele a virar uma delas. Então, o jogador que está apresentando, ele pode escolher qual das cartas ele vai virar. Aí vai ficar um pouco mais fácil para que os outros jogadores possam criar as palavras e ir montando na cabeça deles ali e tentar adivinhar a palavra dele. Por isso que não pode ser anotado as palavras em algum bloco, escrever elas. Porque existe esse poder aqui, ó. Tá bom? Essa carta aqui, ó, na sua próxima apresentação, pegue a primeira carta do monte e fique com 7 cartas. Após o uso, devolva uma carta qualquer da sua mão a um monte de palavras. Essa aqui é parecida com aquela outra que eu falei, mas diferente da outra, essa carta aqui você vai pegar a primeira carta para você do monte e aí você vai ficar com ela até o final também. Depois você vai descartar alguma carta da sua mão igual a outra. Ela é da mesma forma. Só que a outra ela deixa você escolher qualquer carta do monte. Essa aqui, 47. Obrigue um adversário a virar uma das cartas que está sendo apresentada. Você escolhe qual. Nesse caso aqui, ó, o jogador é que vai escolher qual carta ele vai virar, tá bom? Nesse caso aqui não vai ajudar somente ele, tá, gente? Vai ajudar todos os outros jogadores também. Outro poder, obrigue um adversário a falar a primeira sílaba da palavra que está sendo apresentada. No caso aqui, ó, desse aqui que escreveu foco. Se ele obrigou ele a falar, ele vai ter que falar fó. Esse aqui, obrigue um adversário que está ganhando a usar somente 2 cartas para montar as palavras. Naquele momento em que os jogadores estão formando ali as suas palavras, vamos supor que aqui, ó, o amarelo ele tá lá na frente. Então você vai colocar essa carta aqui e vai falar que o amarelo, a partir de agora, nessa rodada, ele só vai usar 2 cartas para poder formar as palavras dele. Ele não vai poder usar 3 sílabas, tá? Por exemplo, caneca. Não, ele só tem que criar palavras com 2 sílabas. Nessa rodada, tá, gente? Na próxima rodada já não vale mais. Ó, essa carta aqui, ó, escolha um lance de um adversário e divida os pontos dele pela metade. É quando o jogador, por exemplo, acertou a carta de a palavra de um jogador e ele foi e andou 2 casas. 1, 2. Se você jogar essa carta aqui, ele vai andar só metade desse valor. Então, metade de 2 é 1. Então, ele só vai andar 1 ao invés de 2, tá? Vamos supor que colocar ali uma palavra de 4 sílabas que ele acertou. Ao invés de andar 4 casas, ele vai andar 2, tá? No caso de 3, gente, tem que baixar para 1, ok? No caso desse daqui, ó, escolha um lance em que você foi bem e dobre seus pontos. No caso assim, vamos supor que você acertou uma palavra de 3 sílabas e aí você usa essa carta aqui, ao invés de você andar 3 casas, você vai andar 6 casas, tá? Essa carta aqui, ó, esse poder, vire a ampulheta mais uma vez quando estiver decifrando. Este tempo extra só vale para o dono desta carta. Ou seja, a ampulheta, o tempo acabou para os jogadores e aí ninguém conseguiu adivinhar. Você usa esse poder aqui, aí você vai girar mais uma vez e aí você tem esse tempo só para você tentar adivinhar a palavra mais uma vez. Mas lembrando que é só para o jogador que jogou essa carta aqui, não é para todo mundo. No caso dessas cartas aqui, ó, são cartas coringa, gente. Essas cartas servem para você montar as suas palavras usando a vogal. Às vezes você quer usar uma vogal ali no meio. Por exemplo, você quer formar a palavra leite. Aí você vai utilizar essa sílaba, essa vogal aqui e essa sílaba aqui dessa carta. Mas na hora de apresentar, você precisa colocar essa carta aqui aberta, tá? O coringa, ó. Você vai colocar assim, assim e assim, ó. Tá bom? Para o jogador saber que é uma vogal que está usando ali. Aí depois que você utilizou, ó, você também coloca ela aqui, tá bom? Mas, gente, temos um porém aqui. Caso algum jogador que use uma carta de poder contra um outro,
outro, por exemplo, e esse jogador estiver numa casa que tenha uma estrelinha, ele fica imune a esse poder, tá? Essa carta. Então não vai atacar ele. Vamos supor que o amarelo tá apresentando, alguém coloca ali uma carta para ele virar a carta aqui e ele tá numa casa de estrela. Então ele não vai virar uma carta porque ele está imune a isso. E aí você tem que tomar cuidado também ao utilizar aquelas cartas que beneficia você mesmo, se você não tá numa casa com estrelas, tá? Porque daí também não vai valer. Se você utilizar e tiver aquela carta, por exemplo, que aumenta o tempo e você estiver numa casa com estrela, não vai valer, gente. Então tome cuidado com isso, tá? E como que termina, Rô, esse jogo? Como vocês podem observar, aqui no nosso tabuleiro não tem uma casa de chegada. Esse jogo aqui, o jogador que vai ser o vencedor é aquele jogador que chegou mais longe, tá, gente? Mas esse jogador, ele tem que ter pelo menos dado uma volta inteira no nosso tabuleiro. Caso de empate, o desempate acontece pela folha de anotação. O jogador que conseguiu formar mais palavras com mais sílabas será o vencedor. Agora eu quero agradecer os membros do Qual é a Jogada. Muito obrigada pelo apoio de vocês, gente. Caso você sinta no seu coração aí também que quer ajudar o nosso Qual é a Jogada, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo com a gente, ok? Não se esqueça de deixar o seu hypar aí no nosso vídeo também, gente, para ajudar o nosso Qual é a Jogada a chegar em mais pessoas. Bom, gente, dessa forma nós jogamos o Mixtura da Grow, um novo jogo da Grow. Já vai colocando aí nos comentários o que você achou desse jogo. Eu achei esse jogo bem legal, gente, pra ser sincera. É um jogo educativo, que ajuda realmente a criançada a formar palavras. Mas não é só por ser educativo, ele realmente é um jogo legal. É um pouquinho desafiador. Eu gostei bastante, então você pode colocar aí o que você achou desse jogo aqui. Bora bater um papo sobre ele. Deixa o seu like também, compartilha e se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!